desapontamento, decepção, tristeza grande estava tomando o coração dos apóstolos, dos discípulos. E por que, Padre, tanta tristeza, tanta decepção, tanto desapontamento? Por quê? Meus irmãos, eles haviam saído de casa, deixado o trabalho, deixado a família, deixado tudo para seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, o Mestre, em quem eles colocavam toda a confiança deles, em quem eles depositavam tudo e dava sentido à vida deles, seguir Jesus Cristo. Davam sentido. Eles eram felizes seguindo a Jesus. Da noite para o dia, um dos melhores amigos de Nosso Senhor, Judas Iscariotes, trai. Vende Nosso Senhor, troca por 30 moedas de prata. Na mesma noite, ele é entregue aos soldados. Os soldados flagelam Nosso Senhor. Nosso Senhor é açoitado. Depois Nosso Senhor é condenado à morte. Depois carrega a cruz. É pregado na cruz. É pendurado na cruz. Morre na cruz e é enterrado. Então, não era ele que vinha libertar Israel? O homem foi enterrado, morreu, mataram. O que é que nós vamos ficar fazendo aqui em Jerusalém? Vamos voltar para casa. Vamos tentar recomeçar a vida. Ele morreu. E então eles voltaram, cabisbaixos, tristes, talvez com a cabeça confusa. Nós vimos ele fazer tanto milagre. Ressuscitou Lázaro há poucos dias. O homem de uma coragem imensa. Colocou para fora as pessoas que estavam desrespeitando o templo. Ah, se eu pudesse pegar um chicote. Digo eu, Padre Jacó. Nosso Senhor fez um chicote, botou para fora quem desrespeitava o templo. Olha. A casa de Deus merece respeito. E o nosso respeito é expresso em primeiro lugar nas nossas vestes. As mangas da roupa para as mulheres. Também roupas mais compridas. E mulherzinha muito mal vestida na casa de Deus. Devia dar-se o respeito. Se quer andar no meio da rua de qualquer jeito, pode andar. Mas a casa de Deus não é lugar de vir mal vestido, não. E então, os discípulos estavam lá, pensando naquilo tudo que tinham visto. Aquela tempestade que foi acalmada. Aquele cego que começou a enxergar. Aquele surdo que passou a ouvir. Aquele mudo que começou a falar. Nosso Senhor, como é que pode? A gente viu tudo, mas ele está morto, já faz 3 dias, vamos voltar para casa. Então saíram de Jerusalém e voltaram para Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Iam tão cabisbaixos, tão tristes, tão deprimidos, que Nosso Senhor começou a caminhar com eles. E viu aquela tristeza, aquele abatimento interior. E perguntou: o que é que vocês estão conversando aí pelo caminho? O que foi que aconteceu? Meus irmãos, todo mundo lá em Jerusalém e nas redondezas soube do que aconteceu. Soube do assassinato de Jesus. Mas Jesus perguntou aquilo para que eles pudessem abrir o coração, dialogar, sair daquele fechamento, daquele individualismo, daquela tristeza, para que eles pudessem desabafar. E então, você não sabe o que foi que aconteceu? Eles dizendo para Nosso Senhor: ora, Jesus Cristo, um profeta de Deus em palavras e obras. Ele anunciou o reino de Deus, ele anunciou a palavra. Nossos sumos sacerdotes o prenderam e o mataram. Mas já faz 3 dias que isso tudo aconteceu. E eles andando e conversando com Nosso Senhor, e sem perceber que Nosso Senhor estava caminhando com eles. Aí então Nosso Senhor começou a explicar para eles as Escrituras, a falar que tudo aquilo que havia acontecido estava previsto. Os profetas haviam falado, desde Moisés, o profeta Isaías.
o sofrimento, a paixão, a morte, a condenação, tudo aquilo que aconteceu estava na profecia. E então Nosso Senhor continuou caminhando com eles, e eles contando aquela tristeza, com aquela lamúria toda. Quando estavam no povoado de Emaús, estava já de tardezinha, escurecendo, Nosso Senhor fez que estava passando um pouquinho à frente deles, caminhou um pouquinho a mais. Ei! Eles disseram, fica conosco, já é tarde, a noite está chegando. E então, diante daquelas palavras, daqueles 2 discípulos que foram para Emaús, Jesus ficou e entrou com eles num determinado lugar. Quando Nosso Senhor entrou, foi fazer refeição com eles, pegou o pão, abençoou o pão, partiu o pão, deu graças. Quando ele partiu o pão, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus ressuscitado. E depois um comentou para o outro, não ardia o nosso coração quando ele nos explicava as Escrituras? Ardia. E então, diante daquele fato, daquela realidade, mesmo à noite, imagine só, como a graça, o poder da ressurreição encoraja e anima as pessoas. Naquele tempo não tinha luz elétrica, não tinha lamparina, um lugar frio, ventilado. Mesmo à noite, eles se levantaram do lugar onde estavam e voltaram para Jerusalém para dar testemunho da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles foram testemunhar. Na verdade, Jesus ressuscitou, eles disseram para os outros que estavam lá. Meus irmãos e minhas irmãs, 2 coisas são importantes na vida do cristão que não quer viver submetido à tristeza, à angústia, à decepção. Tem tanta gente triste, abatida, deprimida, angustiada, sem esperança, sem paz. E o mundo em que nós vivemos parece que faz com que as pessoas fiquem cada vez mais decepcionadas umas com as outras. Marido decepcionado com a mulher, mulher decepcionada com o marido, irmão decepcionado com o irmão, amigo decepcionado com o amigo, patrão com o empregado, empregado com o patrão. É o mundo que gera decepção. A sociedade também não nos garante mais tanta segurança. É decepção, é insegurança, é injustiça. E o que é que nós podemos fazer, Padre, para que este mundo tão inseguro, tão marcado pela violência, tão marcado pelas traições, pelas injustiças, pelas decepções, não nos abatam tanto? O que é que a gente pode fazer para não cair numa depressão, num desespero, numa angústia mortal? Meus irmãos, o que é que Jesus fez hoje para tirar a tristeza, para tirar o abatimento, para tirar a angústia daqueles discípulos que estavam caminhando para Emaús? Preste atenção, porque a mesma coisa que Jesus fez para tirá-los da tristeza, serve para você também sair da tristeza. Quando você estiver atribulado, decepcionado, acabrunhado, sem esperança, sem paz, sem alegria, o que foi que nosso Senhor fez? Em primeiro lugar, quando eles caminhavam, Jesus explicou para eles as Escrituras, a palavra de Deus. Quando nós participamos devidamente da Santa Missa, e não ficamos com o celular ligado, nem conversando com as pessoas, nem com a cabeça no mundo da lua, nós prestamos atenção na palavra de Deus que nos é proclamada. E essa palavra gera em nós força, sabedoria e faz o fruto da graça acontecer em nós. Primeira coisa, palavra de Deus. Nunca viva distante da palavra de Deus. Preste atenção, medite, procure viver, contemple a palavra de Deus. Segunda coisa, quando nosso Senhor estava chegando perto de Emaús, ele passou um pouquinho à frente.
E aqueles 2 discípulos convidaram: venha para dentro, venha para cá, tá ficando tarde, a noite está chegando. Nosso Senhor entrou com eles e partiu o pão. Segunda coisa, Eucaristia, a comunhão. Como é que você quer ter força para vencer o demônio, para vencer as tribulações da vida, se você não comunga? Você é fraco, você é fraca. Nós não temos força para vencer o demônio. O próprio Jesus tem força para vencê-lo. Então você está brincando com fogo. Se você não recebe o corpo de Cristo na hóstia consagrada e quer vencer as dificuldades da vida, as tribulações, e quer ter paz de espírito, e quer ter paciência, e quer ter alegria interior, e não quer viver angustiado, você não vai ter se você não receber o corpo de Cristo. Palavra de Deus e Eucaristia. Na missa, nós temos essa graça. Primeiro, o altar da palavra está aqui, está sendo proclamada para nós. Em segundo lugar, a mesa da Eucaristia. E ali o próprio Jesus, ele diz para você, ele diz para mim: meu filho, eu quero te amar, eu quero te fortalecer, eu quero te dar paz, eu quero te dar alegria, eu quero te dar amor, eu quero fazer o teu coração se encher do fogo do meu amor. Por isso ele diz: felizes os convidados para a ceia do Senhor. Todos nós somos felizes, porque nós nos encontramos, meus irmãos, com aquele que nos dá a felicidade, com aquele que é a felicidade. Na missa de hoje, na hora que o corpo do Senhor for erguido, na hora da consagração, é uma hora de graça. A graça que você quer alcançar naquela hora, você alcança. Mas peça por você, por aqueles casais que estão vivendo atribulados, por aquelas famílias, por aquela rua, aquele bairro, aquela cidade que estão atribulados. E diga: Jesus, que essas pessoas te busquem na palavra e na Eucaristia. Faça esse pedido. É um presente espiritual, um ramalhete que você dá a alguém que não comunga e que não reza, que não vem para a igreja, não recebe o corpo de Cristo. O mundo, meus irmãos e minhas irmãs, vai ficar de mal a pior se não se aproximarem, se não se achegarem da fonte da vida. Palavra de Deus e Eucaristia. Que todos nós tenhamos a graça dos discípulos de Emaús. E a partir desta graça que toca o nosso coração e nos impulsiona, nós tenhamos a alegria de proclamar para o mundo que Cristo verdadeiramente ressuscitou e tem poder de mudar as nossas vidas.